Leonardo Atushi, muito bom dia para você, ao mesmo tempo em que também manifesto o meu bom dia para todos os internautas que estão nos acompanhando nesse momento, já povoando aqui o bate-papo, o chat. Meu querido, o bom dia, que é o nome do programa da manhã, consagrado do nosso veículo. Como é que você está, Bom Leonardo? dia, meu Tocando querido. bom dia, né? Bom dia, Condão. Tudo em paz com você? Você está bem? Eu tô bem, Leonardo. Olha, infelizmente, eu tô bem. Sabe aquela coisa que assim, porque quando você tá bem, quando você se sente bem, alguma coisa tá errado, né? Porque tem tanto Pois é. problema no mundo. As Como coisas assim? estão entrando nos eixos no Brasil, né? Aliás, é por isso que o Lula às vezes apanha, né? A cada dia que o Brasil melhora, mais o Lula apanha. As coisas são curiosas. Lula começou a apanhar um pouco mais agora, né, Leonardo? Olha, antes Exatamente. de começar essa resenha contigo aqui, saudar a todos mais uma vez, dizer que nós estamos ao vivo pela TV 247, pela TVT de São Paulo, pela Rádio Brasil Atual, FM 98,9, pela TV Quini Morena, Grande Salvador, Bahia. Por que o Lula está apanhando tanto, o Atush? E ganhando mais popularidade, né? Não, Ao eu acho mesmo que é exatamente por isso. Quer dizer, como as pessoas estão percebendo, quer dizer, olha, o Lula está ganhando popularidade, as pessoas estão aprovando o governo, a economia está melhorando, o desemprego caindo, filé mignon mais barato, picanha mais barata, as promessas estão se cumprindo. Retomada dos investimentos, né? A Petrobras vai fazer um mega investimento em energia eólica, mega investimento na refinaria Abreu e Lima. Tudo isso sinaliza uma volta do Brasil à normalidade. Qual é a consequência disso? A consequência disso é Lula reeleito em 2026. E a direita começa a se mobilizar, obviamente. Por que houve o golpe de Estado contra a Dilma? Porque a Dilma foi reeleita e o Lula seria eleito em 2018. O PT completaria um ciclo de 20 anos no poder. Agora, esse período que foi interrompido pelo golpe de Estado, interrompido pelo regime fascista, que só foi possível porque o Lula foi impedido de disputar aquela eleição, agora as pessoas olham, pô, mas o Lula voltou e vai ficar mais 8 anos, vai fazer sucessor, daqui a pouco, né, acende aí um alerta. Né? vai vir chumbo grosso aí, né? Porque agora é curioso, como é que a gente explica isso, né? Quanto mais eles batem no Lula, a imprensa convencional, seus editoriais preconceituosos, racistas, né? Ele, quanto mais bate, mais forte, mais popular ele fica, Leonardo. Sabe o que eu estou percebendo, Conde? Aquelas palhaçadas de 2013, 2012, 2011, 2010 não estão mais colando. O tipo assim, por exemplo, olha, o governo brasileiro vai comprar um outro avião, né? Aí as pessoas começam a falar do novo Aerolula. Já não cola mais, sabe? Esse tipo de preconceito. Já está uma coisa que, obviamente, que é um patrimônio público, né? Aí você vê, outro dia eu estava vendo uma outra acusação preconceituosa, essa coisa, o Lula está viajando, a Rosângela Moro falando isso. O Lula está viajando, está trabalhando, está ralando pelo Brasil, né? Também não cola. Então, assim, quer dizer, todos os preconceitos estão sendo superados, o Brasil está sendo curado, Conde. Eu acho que é um processo de cura. A doença foi implantada pela imprensa, né, naqueles idos lá de 2010, 2011, 2012. A doença explodiu em junho de 2013 na Lava Jato e no golpe de 2016. Mostrou a sua face mais podre com o bolsonarismo. E agora a gente está no processo de lenta cura com esse governo bem conduzido pelo presidente Lula. Agora, o golpismo nunca descansa, né? Isso a gente aprendeu Isso é também, fato. né? Acho que sim, tem maior intensidade e menor intensidade. Antes de falar, tem muita coisa acontecendo hoje. Tem o depoimento do general Dutra lá na CPMI dos atos golpistas, tem a votação no STF do 8 de janeiro, dos atos golpistas, e tem mais outros eventos, né? O Delgatti está depondo também na CPI do DF. Mas antes de chegar nessas questões, eu quero te perguntar sobre a última fala do Lula, que foi alvo aí de grande parte da elite jornalística brasileira, que é sobre o Tribunal Penal Internacional, TPI. Muita hipocrisia nessa leitura de que o Lula, o William Vac diz assim, né? O Lula chamou o Brasil de bagrinho, baixa autoestima internacional. É exatamente o contrário, né, Leonardo? Que balanço que você faz da questão do Não, é TPI? exatamente o contrário. Quer dizer, o Lula está olhando o seguinte: quer dizer, por que o Brasil tem que se submeter a um tribunal ao qual os Estados Unidos não submetem, ou mesmo a Rússia?
né? O Brasil é um país de segunda categoria, então eu acho que ele está colocando as coisas com propriedade. É o contrário do que diz o William Vac. Quando o William Vac diz assim, o Brasil é um bagrinho, não, o Lula enxerga o Brasil como um grande país. E o Brasil é um grande país. Então, eu acho que essa, essa colocação do Lula sobre o Tribunal Penal Internacional foi muito bem colocada. Obviamente, quer dizer, a coisa do Putin vir ao Brasil ou não foi uma casca de banana que colocaram, porque o Lula tem que dizer o seguinte, quer dizer, é óbvio que ele não poderia dizer, imagina se o Lula tivesse dito, Conde, na entrevista, que foi para um órgão estrangeiro, se ele tivesse dito assim, não, eu não vou chamar o Putin na reunião do dia 20, não, porque se ele vier, ele vai ser preso no Brasil. Seria uma crise. Óbvio que ele não poderia falar isso. Ele tem que dizer, não, o Putin, se vier, não será preso, evidentemente. Aí começaram a montar aquele carnaval, o Brasil é signatário disso, daquilo. Melhor coisa que ele faz agora é se distanciar desse assunto. O Flávio Dino se colocou muito bem ontem também, dizendo que é um tribunal muito desequilibrado. E é isso, quer dizer, isso é um instrumento de dominação imperialista, isso não tem nada a ver com justiça, né? O Lula botando para quebrar no cenário internacional. Agora, você pessoalmente, o que acha do TPI, o Leonardo? Olha, é ambíguo, né? Porque assim, quer dizer, a gente passou um bom tempo desejando que o Bolsonaro fosse condenado pelo Tribunal Penal Internacional, né? Sim. Agora, é uma violação da soberania dos países, né? Quer dizer, o Bolsonaro tem que ser condenado pela justiça brasileira, tem que ser preso aqui, né? Então, assim, quer dizer, ele é um criminoso, todo mundo sabe que ele é um criminoso, todas as pessoas mais ou menos ilustradas no Brasil sabem que é um dos maiores delinquentes da história do país. Agora, o Brasil tem que ser capaz de condenar, né? O Brasil não pode depender de um tribunal penal internacional para ter um prêmio de consolação em relação a uma figura, né, vamos dizer assim, Não, desse você naipe. sabe que eu estava conversando com o Fernando Horta ontem e ele falou assim para mim, falou: imagine você se o Trump, se o Putin vem ao Brasil e a justiça prende o presidente de uma potência nuclear, né? Como é que é isso, né? Quer dizer, é uma coisa meio inverossímil, né? O É Putin ser ridículo. preso, né? Seria uma crise Agora, global. assim, agora para fechar esse tema, o Putin não vai vir ao Brasil. Se o clima for o mesmo de hoje, o Putin não virá ao Brasil, porque, quer dizer, ele sabe, o Brasil é um país que pode aparecer um juiz de primeira instância, fazer uma presepada e a gente tem uma Uhum. situação diplomática ruim, como ele não foi para a cúpula dos BRICS na África do Sul. Então esse problema não existe. É um problema artificial, né? Leonardo Atucha aqui no Giro das 11. Deixa eu colocar aqui, eu vou compartilhar um pouco ao vivo a CPMI do 8 de janeiro para fazer uma pergunta para o Leonardo. Deixa eu colocar aqui na tela grande, está aqui Elisiane Gama. Elisiane Zanin já Gama, foi, né? O Zanin foi no Supremo, na CPI. implacável. Acho que ela acabou a arguição agora, mas eu posso voltar um pouco aqui para mostrar. Olha aqui, esse aqui é o general Dutra, em depoimento de Gustavo Henrique Dutra. E eu estou mostrando a imagem do general, o Atush, pelo seguinte: as Forças Armadas e o Exército estão num nível de desmoralização tão grande que eles perderam também aquela empáfia habitual, né? Aquele ethos de chegar e dizer, não, eu faço, aconteço. Quer dizer, eles estão acuados, de fato. É uma situação inédita, né? E muito boa, diga-se de passagem. O que você poderia dizer para a gente sobre isso? Não, estou achando interessante como eles gostam de medalhinha, né? Essas Eles medalhinhas assim. adoram, né? Eles adoram. Quais foram essas guerras aí? Ele combateu, né? Combateu em vários aí conflitos internacionais. Tal. Eu acho o seguinte: eles estão caindo na real, né? Não houve golpe, não vai ter golpe, né? Não houve apoio do alto comando lá das Forças Armadas para a intentona golpista de 8 de janeiro, e agora eles têm que submeter a autoridade. Quer dizer, vão dar golpe com apoio de quem, né? O empresariado apoiaria um golpe militar? O imperialismo apoiaria? Os meios de comunicação? O mundo mudou. Então agora é a hora de voltar para a casinha, né? E paciência, esperar aí a próxima. Se não gostam do Lula, vão ter que esperar a próxima eleição, né? Vão votar como cidadãos normais. E perderam a empáfia mesmo, porque realmente, assim, quer dizer, eu acho que eles estão saindo desmoralizados dessa aventura bolsonarista, né? Como disse outro dia o Florestan aqui, estão saindo de tornozeleira eletrônica. Agora desmoralizada junto com as forças, tá nesse momento a imprensa convencional, porque eles estão
num processo de pistolagem, agora justamente atacando o Lula de qualquer maneira, justamente para tentar fazer aquele equilíbrio, né? Falso equilíbrio, né? Falar, o cara está muito popular, vamos atacar ele para não ficar uma coisa tão extravagante assim. E o que se diz nessa imprensa convencional não se escreve, né, Leonardo? Eles estão ruins de apuração, né? Você tem acompanhado? Então, na verdade, assim, quer dizer, tentando desesperadamente levantar uma terceira via, aí eles olham para a direita, para a esquerda, para frente, para trás e não encontram ninguém. Aí apelam para o Aécio Neves, cara. É uma coisa assim, é vergonhoso, né? Quer dizer, você vê os movimentos dessa imprensa. Essa semana, eu fiquei constrangido pelo Roberto Dávila, que entrevistou o Aécio e falou assim, Conde, olha, depois de inocentado o Aécio Neves, depois de 4 anos, eu pensei, ele ia falar, será que o Aécio passou 4 anos preso, né? Depois de 4 anos fora da mídia. Aí ele falou assim, o Aécio passou 4 anos fora da mídia, porque também ninguém tinha coragem de convidar o Aécio para uma entrevista, porque pega mal, né? Aí o Roberto Dávila chama o Aécio para uma entrevista e o Aécio fala assim, não, olha, a gente tem que... Não é mais terceira via que está desgastado, mas é uma nova via. O Brasil não pode ser prisioneiro dessa dicotomia Lula-Bolsonaro, né? Então, assim, quem vai comprar a nova via da Rede Globo, né? A nova via, eles não escapam da metáfora da terceira via. Agora, eu nem sabia que o Dávila tinha entrevistou o Aécio agora recentemente, não é uma reprise. Terça-feira à noite na Globo News. Foi o relançamento do Aécio. O Dávila é o limpa biografia, né, da Rede Globo, né? Não, na verdade é assim, quer dizer, é uma esperança mesmo, quer dizer, a Globo está buscando um candidato para 2026. Né? Eles não querem o bolsonarismo, porque sabem que o bolsonarismo é uma outra vertente política que tem uma péssima impressão dessa... Porque no fundo, quer dizer, como é que era o modelo da Globo, né? A Globo controlava, elegia presidentes e tal, no mundo pré-redes, né? Quer dizer, no mundo em que a comunicação era mais controlada. Quando eles tinham controle total sobre a informação, então eles elegiam Fernando Henrique, elegiam Collor, tentaram eleger o Serra, não conseguiram, tentaram eleger o Aécio, não conseguiram, e eles sentem que eles estão perdendo essa capacidade de eleger presidente, né? O Lula, na verdade, Conde, ele é a grande pedra no sapato da Rede Globo. O Lula e a Dilma, e o PT, na verdade, né? Lula e o PT, quer dizer, foram 5 eleições, né, que a Globo perdeu, 5 eleições presidenciais. Seguidas. 5 eleições seguidas, né? A Globo só ganhou a do Bolsonaro, na verdade, né? Mas aí tendo que tirar o Lula de campo, né? E teve que tirar a Dilma através de um golpe. Ô, Leonardo, a recíproca é verdadeira? Vou fazer uma pergunta capciosa aqui para você. O PT, o Lula, né, são as grandes pedras no sapato da Globo, e a Globo não é pedra no sapato do PT e do Lula? Eu acho que assim, quer dizer, a relação do PT com a Globo é uma relação ambígua, né? Quer dizer, porque na verdade, assim, quer dizer, quando eles chegam ao poder, quer dizer, e o PT não é um partido revolucionário, ele trabalha dentro da institucionalidade, né? Então você vai ver o seguinte, quer dizer, essa institucionalidade, ela opera a favor desses monopólios de comunicação. Quando eles vão lá fazer os planejamentos de publicidade, tudo isso, né? Aí vão sendo colocados critérios, regras, tal, determinações que acabam favorecendo a Rede Globo. Aí o PT acha que está, quer dizer, em alguns momentos, quer dizer, existe a ilusão de que pode haver uma trégua, né? E em outros momentos há a percepção de que é uma situação, vamos dizer assim, apenas assim, quer dizer, conjuntural, né? A Globo é o inimigo, na verdade. É o inimigo de um governo trabalhista, é o inimigo principal de um governo soberanista. A Globo trabalha contra os interesses nacionais o tempo todo. A Globo trabalha contra os interesses dos trabalhadores o tempo todo. Né? Então existe uma contradição óbvia entre Lula, PT e Rede Globo. Mas, na prática, né, quer dizer, o PT não rompe, né, exatamente porque está trabalhando dentro dos limites institucionais. A gente pode interpretar isso como uma esperteza, uma inteligência do PT, ou como uma inocência, né? É ambíguo, né? É complicado, gente. Eu acho que não é nem... É mais um pragmatismo, eu diria. Pragmatismo, né? É mais um pragmatismo do que uma inocência. Todo mundo sabe, quer dizer, o que é a Rede Globo. Perigoso, né? Perigoso. É aquela relação que você tem que estar sempre de olho. Você está dormindo com o inimigo, né? É isso.
a facada pode vir a qualquer momento. Né? Tem que dormir com o olho aberto e o outro fechado. O Hussein Brasil está dizendo aqui: Rússia, Estados Unidos e China não são signatários impunes do TPI, né? É isso que a imprensa brasileira não consegue explicar, né? Ela critica o Lula e tudo mais, mas escuta, mas responde para mim: os Estados Unidos não são signatários do TPI. Dá para você explicar isso para mim? Não, aí vem o William Vac hoje dizendo: não, nós somos parte do grande Ocidente, não podemos sair do TPI. Falei, e por que os Estados Unidos não assinam, né? Porque eles têm. É óbvio que o império não vai abrir mão da sua soberania. O império vai querer que as colônias abram mão da soberania para que elas sejam mais controláveis pelo poder imperial, não? Então. Se o TPI declarasse uma prisão, uma ordem de prisão para o Donald Trump, né, ou para o Joe Biden, né, seria divertido ver isso aí. Aliás, o Leonardo, por que o Joe Biden é tão impopular? As pessoas estão meio desesperadas lidando com isso, né? Ele, além de ser uma figura que parece cansada, né, nesse cenário ali político dos Estados Unidos e no cenário global, ele também não é um cara carismático, quer dizer, ele vai perder para o Trump na próxima eleição. Ele não passa, né, Conde? Ele não transmite a ideia de vigor, né? E isso para um império é ruim também, né? Porque você tem que imaginar o seguinte, quer dizer, o império tem que projetar uma imagem de força, né, em algum momento. E olhando fisicamente para o Biden, não é essa a imagem que ele projeta. Mas o Trump também é velho. O Trump também é um cara bastante com idade avançada, mas ele tem uma postura, né? Ele tem uma postura imperial, de certa maneira. Agora, eu acho que o Biden é uma figura mais associada aí aos grandes interesses aí da indústria bélica nos Estados Unidos. Por isso eu acho que ele é um candidato forte, sim, nas eleições do ano que vem. Acho que pode se repetir o mesmo cenário, Trump, Biden, e o Biden vencendo a eleição a despeito dessa aparente fragilidade. O Biden daria um bom papa, né? Ele tem o estereótipo de papa, né? Não tem? É frágil, né? Anda lentamente. Nunca pensei nisso, quer dizer, o Papa Francisco ele passa, o Papa Francisco passa muito mais vitalidade do que o Biden, né? Mas, enfim, não sei. O Hussein, eu estou aqui apenas especulando, enfim, me divertindo. O Hussein Brasil, para a ONU ser justa, não pode haver direito de veto. O Hussein é praticamente nosso sócio aqui, né? Ele toma conta. E o Hussein manda superchats de 2,47. Ele vai mandando em fatias, né? Ele é assim com você também? Não, então ele pega o filé, aí ele manda assim, tipo, tiras de filé. Escalonado. Tiras. Doses homeopáticas. É queridaço aqui o Hussein Brasil. Filé caiu 17%, te mandei do estadinho no Twitter. Ele mandou para mim alguma coisa lá. Ele vai pelo Twitter? Não, o filé mignon caiu 17%. O preço da carne está caindo no Brasil, sim, né? Sim. Isso é fato constatável, foi manchete. Atush, ontem Xandão repetiu que todos serão punidos e ele arremata aqui: Guga Chakra é incapaz de criticar Israel cooptado. Leonardo. O Guga Chakra tem um discurso muito engraçado, cara. Ele fala assim, não, e parece que ele é do bem, né? Porque toda hora, não, vê se pode, olha, o Lula se reuniu com ditadores, tal, aquela coisa, né? Então, é muito fácil você falar o seguinte, quer dizer, porque se o parâmetro for esse, você não pode apertar a mão de um ditador, né, o Brasil ia cortar metade das suas relações internacionais. Né, porque vários países podem ser classificados como semidemocracias, não democracias ou autocracias. Então, assim, é um discurso patético, cara. E, na verdade, quer dizer, há um grande questionamento sobre a própria democracia ocidental, quão democrática ela é, né? Esse padrão da democracia liberal. Então ele usa esse filtro do ditador barra democrata para, no fundo, quer dizer, defender uma política de submissão do Brasil aos interesses imperiais, né? Quer dizer, é isso que o papel dele é esse. A gente também tem que perdoar, Conde, que é o seguinte, quer dizer, a gente tem que levar o seguinte: todo mundo tem que ganhar a vida, tem que ganhar o pão de cada dia, né? Onde ele trabalha? Ele trabalha na Rede Globo. Não dá para você cobrar a independência de um cara que trabalha na Globo. Isso não existe. Não dá. A gente tem compreensão com relação a isso. Né? Vamos entender o ser humano também, assim, quer dizer. E aí as pessoas, lógico, é legal, você falar, criticar. Mas tem que ver o seguinte, quer dizer, o ambiente onde ele trabalha é um ambiente livre, independente ou não, né? Ele tem que cumprir uma função lá, ele tem uma tarefa. Ô, Leonardo, tem uma notícia urgente aqui, eu vou até colocar na tela, porque olha só, ladrões tentam assaltar a casa de Fernando Haddad
em São Paulo. O caso está sendo investigado pela Superintendência da Polícia Federal. Aqui, casa do ministro da Fazenda foi alvo de uma tentativa de assalto na madrugada dessa quinta-feira. Informações da Rede Globo: criminosos arrombaram o portão da residência, mas não conseguiram entrar. O ministro e sua filha estavam presentes na casa no momento da tentativa de invasão. Nada de mais grave aconteceu, mas sempre é uma preocupação, né? A onda de violência no Brasil, chegando até um ministro de Estado. Só para deixar essa notícia para vocês aqui. Algum comentário, Leonardo, sobre essa questão do Haddad? Não, tem que ser investigado. E assim, eu acho que a situação do Haddad, a gente tomou um café uma vez com ele, eu, Florestan, Mário Vitor, né? É uma casa muito agradável, tal, mas é uma casa de rua, né? Quer dizer, então, assim, quer dizer, ele está morando fora. Não sei se as pessoas sabiam que era a casa do Haddad. Ele mora fora, a mulher mora fora, né? Os dois moram em Brasília, acho que moram os filhos aqui em São Paulo, né? Então, sei lá, ele tem que tomar cuidado com a segurança, porque ele é uma figura visada, obviamente, é uma figura muito importante, está fazendo um excelente trabalho. É um ponto de equilíbrio do governo. É um ponto de equilíbrio, do governo Lula. Eu acho que o Lula está colhendo muito do trabalho dele no Ministério da Fazenda. E assim, quer dizer, isso pode mexer com a cabeça dele, né? Quer dizer, pô, ele está lá em Brasília, a mulher está em Brasília também, a Anistela, aí ficam os filhos aqui, quer dizer, numa casa de rua meio vulnerável, né? Até, na verdade, a notícia, quer dizer, dá conta de que os ladrões foram embora porque não conseguiram invadir, porque a casa é mais protegida do que os ladrões imaginavam. Mas ele tem que se cuidar, tem que tomar... Tem que se cuidar. Vamos ficar aqui, vamos torcer para que tudo dê certo, inclusive... Não, e sobre o Haddad, parabenizar publicamente, né, Conde? É importante, né? Quer dizer, você vê, todas as previsões de crescimento do Brasil foram elevadas ao longo do ano. O Itaú já jogou para 3%, aquela agência Fitch já jogou para 3,2%. Dizia-se no começo do ano que o Brasil ia crescer meio, 0,5%, 0,6%. E isso apesar do Campos Neto, né? Quer dizer, então, o Haddad está sendo um cara que no primeiro ano, sem ser uma pessoa tida, o Haddad era do ramo, embora ele tenha formação em economia, excelente resultado em matéria de crescimento, inflação em queda. Então, uma situação macroeconômica muito, muito, muito bem conduzida. Não, ele ganhou, caiu nas graças do mercado, acho que agora já não está mais nas graças, porque não, então, se ele continuar nas graças vai ser estranho, né? Não, mas então, ele caiu nas graças do mercado logo no começo, e era questionado pelo PT. Eu acho que agora ele também caiu nas graças do PT. Ele equilibrou, né? Ele está equilibrando. Ele é um sujeito extremo. Agora ele é, de fato, uma unanimidade. Ô, Leonardo, você sabe o que eu sempre penso quando eu vejo o trabalho do Haddad com o Lula nesse governo e tudo mais? O que ele fez na Prefeitura de São Paulo, quer dizer, ele fez quase que um milagre em reparar, em restaurar as finanças de São Paulo, deixou São Paulo superavitário, com reserva que até hoje está nos cofres da Prefeitura. Então, se ele foi capaz de fazer aquilo, realmente não dá para duvidar do que ele pode fazer no governo federal. E mais um dado para você comentar sobre isso ainda, que a economia brasileira, Leonardo, estava praticamente parada há 10 anos, uma década perdida. Existe uma energia muito grande, né, represada. Eu acho que essa energia está sendo solta agora, tem que tomar os cuidados para não desequilibrar o processo, né? O relatório do Itaú fala exatamente sobre isso, quer dizer, que o que está motivando o crescimento brasileiro é exatamente as pessoas menos endividadas, os aumentos salariais, a queda da inflação, mais dinheiro no bolso, consumo, o setor de serviços da economia brasileira. É isso que surpreendeu positivamente. E esse ponto que você falou da economia brasileira 10 anos parada, porque, obviamente, quer dizer, o Lula está indo muito bem, o governo Lula, e as pessoas começam a temer um novo golpe, né? Quer dizer, porque se o Lula estivesse indo muito mal, a direita teria certeza de que venceria nas eleições, e aí tudo bem, o Lula salvou a democracia, daqui a 4 anos vem alguém de direita e ganha. A Dilma estava indo muito bem, ela tinha 70% de aprovação, por isso que foi feito o junho de 2013. Qual foi a grande bomba atômica na economia brasileira? Operação Lava Jato. A Lava Jato foi uma, assim, no fundo, quer dizer, as elites brasileiras, especialmente a Rede Globo, patrocinaram uma guerra contra o Brasil.
né? E essa guerra destruiu várias empresas, paralisou a economia. Se não tivesse havido o retrocesso econômico provocado pela Lava Jato, né, seria impossível derrubar Dilma, mesmo com todo o discurso de ódio que a imprensa promovia naquele tempo. Nos dias atuais, a gente vai vendo o seguinte, que a imprensa não consegue mais encaixar um discurso de ódio contra o Lula. E eles também não vão fazer um movimento agora de jogar novas, não vai ter uma nova Lava Jato para destruir a economia brasileira. Pode ser que eles estejam planejando uma Lava Jato para daqui a alguns anos, sabe, para destruir as empresas mais competitivas do agro, alguma coisa, isso eu não duvido. Mas eu acho que vai ser mais difícil hoje travar a economia brasileira do que foi no passado. Aliás, falando em agro, deixa eu mostrar um tweet aqui do Stedley para você, meu querido Leonardo. Olha só que fantástico aqui. Milhares de gaúchos continuam sofrendo pelo desastre ambiental. Vocês viram algum caminhão do agro entregando comida? Algum caminhão do agro é pop? E a Cozinha Solidária do MST já entregou mais de 10 mil marmitas em Encantado e na região afetada pelas enchentes no Rio Grande do Sul, que continua com chuva. Agora o pessoal ainda está assustado lá. É incrível esse comentário do Stedley, né, o Leonardo? Porque assim, o agro que ganha, que tem tanto lucro, que ganha percentual ali consolidado na economia brasileira, cadê a ajuda deles quando você tem problema com a população brasileira, né? Ainda mais no Cadê? Rio Grande do Sul que eles têm. Onde que tá? Cadê, né? O MST tá aí dando exemplo sempre, né? Não, exatamente. E outra coisa que circulou muito na semana passada foi o Ricardo Salles, né? Comprando comida orgânica para casa, né? Putz, ele foi fotografado, né? Fazendo isso. O relator da CPI do MST. Olha, É vou muita pro hipocrisia bate-papo. na nossa sociedade, né, Conde? O Salles é engraçado, né, o Leonardo? Quando ele pergunta para o Stedley assim, por que na China não tem MST? É uma das cenas mais antológicas. Eu não me lembro qual foi a resposta do A Stedley. resposta do Stedley foi assim, porque eles fizeram reforma agrária em 1949. Né? Ah. Então não precisa ter MST lá. Se o Brasil tivesse feito reforma agrária, nós não teríamos MST. Né? Aliás, eu não sei o que seria melhor, ter feito a reforma agrária ou ter o MST, porque o MST é um patrimônio da humanidade. É um movimento que dá o exemplo para o mundo todo. O Sted ele nem gosta que fale isso, porque ele diz assim, Conde, não fala que nós somos movimento respeitado no mundo inteiro, porque desmobiliza a militância do MST. Ô, Léo, aqui o sorriso do Leonardo Atushi, que beleza, aqui, para a gente começar não, tá no meio da semana felizes. Ótimo. Fernando Bai, trabalhar na Globo é crime de turba? Segundo o Xandão? Pode ser Pode crime de ser. turba. Pode ser crime de turba. Sérgio Capilé, pode ser atentado político para desestabilizar? Não, a questão do Haddad, né? Não me parece, né? Ó, teve um barraco aqui, Conde. Teve um barraco do Alexandre de Moraes com o André Mendonça agora no Supremo. Ah, é? Né? Disse aqui o Alexandre de Moraes. Com todo respeito, é um absurdo Vossa Excelência falar que a culpa do 8 de janeiro é do ministro da Justiça. Parece que o André Mendonça culpou o Flávio Dino. Né? Quando 5 comandantes estão presos, quando o ex-ministro da Justiça fugiu, jogou o celular no lixo e foi preso. Aí o Mendonça, não coloque palavras na minha boca. Parece que está tendo aí um quiprocó lá. Mas esse julgamento, como antecipou hoje o Alex Sonic, onde vai ser 9-2, né? Tudo indica que vai ser por aí. Eu acho que a cena do quiprocó deve estar por aqui, ó. Quer ver? Estou colocando aqui só para. Vamos ver se o. Aliás, o voto, a fala do Alexandre de Moraes ontem foi qualquer coisa de espetacular, né? Inclusive, ela viralizou. No domingo no parque, né? Podia fazer domingo você no podia parque. fazer. Você podia fazer pedir uma sessão de direitos autorais ao Gilberto Gil, o rei da brincadeira, José, né? José, Seria legal. não, devia tocar, né? O Gil precisa ir para o STF tocar. Agora, quando ele lê as mensagens do tal. E o nome do primeiro réu, né? Aécio. Leonardo? Que brincadeira é essa? Não, ontem eu Quando até ele brinquei lê com o as. Estopa. Léo, o Estopa não sabia. Eu falei, Léo, pegaram o Aécio. Como assim pegaram o Aécio? O Aécio é impegável, né? O Aécio nunca é pego. Impegável, mas pegaram esse Aécio Nutella, né? Estão chamando de Aécio Nutella. Funcionário da Sabesp e tal. E quando eu tenho o vídeo aqui, posso até colocar. O Alexandre de Moraes está lendo assim: tamo aqui, porra!
Cara, ele fala os palavrões no STF, o pessoal fica Ah, impressionado, né? Com a performance do Alexandre de Moraes. O Sérgio Capilé está dizendo aqui, pode ser atentado político? Não, já tinha lido. Hussein Brasil, estou servindo filé, mas aperitivo em lascas. A demais é TV 247, não 547. Põe isso 247. Ah, ele está falando aqui, está fazendo um jogo de palavra aqui. Carlos Tinoco, giro turbinado com a Tuxi Conde, maravilha, que bom assistir TV 247 nessa manhã garoenta em Cotia. é verdade, Bem, teve uma chuvinha aí. Chuvinha, vocês são liberais? Nós somos liberais? Ou... Eu acho que não, Conde. Eu acho que a gente é desenvolvimentista, né? Porque eu acho que é aí que está colocado o contraponto. O sentido da palavra liberal, ele me agrada, assim, mas, né, sou liberal, quer dizer, gosto. Mas não neoliberal na economia, vamos dizer assim. Não, acho que a gente, eu acho que a gente defende, assim, quer dizer, obviamente, princípios liberais nos costumes, né? Eu acho que isso é uma questão que está colocada. Mas nós não somos neoliberais, pelo menos essa é a linha editorial aqui que a gente adota no 247. Nós somos o contrário do partido do Fufuca, né? Que eles falaram assim: somos conservadores nos costumes e liberais na economia. Nós somos liberais nos costumes e conservadores na economia. Pronto. Não seria conservador, seria desenvolvimentista, porque o liberalismo ele não vai se encaixar nessa coisa de conservador ou reacionário, né? Vamos dizer assim. Vamos lá. Ele é mais destruidor do que conservador, né? Olha, alerta, viu? É a dança do discurso. É a semântica isso aí. O nome liberal ele está mal aplicado. A palavra liberal, né, está mal aplicada nessa questão da economia. Isso é uma espécie de mascaramento do discurso. Mônica Mello, total apoio ao Brasil sair do TPI. Cadê a condenação do inelegível? Hussein, se a Globo quer tanto mulher negra no STF, nós todos queremos. Peçam para Cássio Mendonça e Barroso anteciparem que faremos campanha por 3 negras lá. Isso era bom, né? Exatamente. Pois é. Hussein, Globo News põe Aécio em cena, Xandão põe Aécio em cana. Boa. Leonardo Atushi, eu estou para perguntar para você o seguinte. Ontem foi aprovado a mini-reforma eleitoral. Como você sabe de tudo que está acontecendo, eu não preciso perguntar para você se você viu. O que você acha? Quer dizer, a esquerda aprovando uma reforma que claramente é um retrocesso, ou você acha que não é um retrocesso, aquela reforma? Olha, eu não acompanhei no detalhe, né? Mas eu vejo o seguinte, quer dizer, isso aí é um acordão entre os partidos políticos ali para flexibilizar as regras, quer dizer, então eu acho assim, está tendo muito abuso, né, Conde? Isso em algum momento vai chegar a conta para todos os partidos. Outro dia eu estava vendo que o PL vai alugar um avião para Michele Bolsonaro. Né? Assim, todo o drama que o Brasil viveu, dos escândalos de corrupção, etc., tal, é consequência do financiamento da política. Né? Aí se aprovou um mega fundão eleitoral. Aí esse fundão foi crescendo. Se as regras vão ficando mais flexíveis e esses partidos podem usar de qualquer maneira esse dinheiro, vai se criar em algum momento uma certa insatisfação social também. Então, acho que tem que ter cuidado com isso. Se alguém fosse fazer uma análise hoje do PL, o PL já é uma mega empresa, deve ser uma das maiores empresas do Brasil, e não faz nada. Né? Para que serve o PL? Não tem ideologia, não tem nada. Tal. É muito dinheiro que eles têm. É muito dinheiro para uma máquina de eleger gente desqualificada. Basicamente isso. Né? Então, eu acho que tinha que ter uma reforma política mais séria, mais consistente, né? Menos partidos, voto em lista, campanhas mais baratas, aquela coisa toda. Só para o nosso público aqui entender, é uma mini-reforma eleitoral que, por exemplo, deixa de penalizar os partidos por não cumprirem a cota de candidatos negros e negras. Né? Isso mulheres. É terrível. Mulheres e tal. Quer dizer, só vai exigir esse cumprimento nas federações. É complicado, a esquerda vai ter de responder sobre isso, né? Agora, eles fazem isso na Bacia das Almas e na Calada da Noite, né, Leonardo? O modelo Arthur Lira. Vota em regime de urgência, é o Arthur Lira imperando ali. Quer dizer, nós temos de cobrar também, não é só o presidente Lula, mas o Arthur Lira e o Congresso, né? Tem como. O modelo Lira é esse, quer dizer, as pessoas ficam sabendo depois que aconteceu, né? É tipo isso.
Aconteceu. Leonardo Atucha aqui no Giro das 11. Deixa eu trazer mais algumas. Nós estamos chegando aqui no bloco final. Leonardo, sobre o julgamento dos terroristas do 8 de janeiro, a gente está acompanhando, é um processo que vai tomar conta agora, enfim, da nossa rotina, porque é muito grande, acho que são 800 pessoas para serem julgadas e tudo mais. Qual que é o seu balanço? O Brasil enfrentando de frente esse problema pela primeira vez, né? Mas eu vou te falar, não pode ficar só no Aécio, né? No Aécio nesses pé rapados ali, porque no fundo, esses caras que estavam lá são pessoas que estavam totalmente perdidas, né, na sociedade. A grande questão é, e o Heleno? E o Braga Neto? E o Bolsonaro? E os filhos do Bolsonaro? E o Anderson Torres? Tem personagens muito maiores do que esses. Então, se a pena é de 17 anos de prisão para o Aécio, que era um pé rapado, qual que deve ser a pena do Jair Bolsonaro, que é o grande líder do 8 de janeiro? Né? Deve ser muito maior. Então vamos ver se a gente vai ter na proporcionalidade uma prisão perpétua para o Bolsonaro, quem sabe. Né? Tá me lembrando aquele brasileiro que fugiu da prisão nos Estados Unidos, foi pego 14 dias depois. O cara é perigoso, aquele cara, né? O Atucha. Não, o cara é um assassino, né? O cara é um assassino, né? Pegou prisão perpétua lá e voltou para um presídio lá agora, acho que do Estado, nos Estados Unidos. Leonardo, para terminar, delação do Mauro Cid. Olha, Brasília virou um campo de especulação e fofoca quase que inédito também. Sempre foi, mas agora está demais. Você acha que a delação do Mauro Cid pode ser decisiva? Eu estou conversando com alguns juristas que são contra a delação. Eles dizem assim, a Polícia Federal já tem muita prova, não precisa da delação. O que você acha desse processo aí do Eu acho importante. Acabei de ver uma notícia aqui agora no 247, quando estou te mandando. Ele está delatando o Felipe G. Martins, aquele cara que deve ter sido um dos grandes organizadores do gabinete do ódio bolsonarista. Parece que o Mauro Cid, como é um inquérito das fake news, parece que ele delata todos os filhos do Bolsonaro, o Felipe G. Martins também, e aí pode-se chegar em Alan dos Santos, coisas desse tipo. Então é possível, assim, quer dizer, que esse sistema aí seja desmascarado. Agora, é importante, eu só queria fazer uma ressalva, né? O que o Gabinete do Ódio fez, na verdade, foi potencializar a desinformação da mídia tradicional. Se você olhar, por exemplo, o artigo do Merval Pereira, de 2 dias atrás, em que ele critica a decisão do ministro Toffoli, e vários veículos estão fazendo isso, é aquele discurso de que o Supremo só existe para proteger ricos, poderosos e bandidos. Né? E aí isso leva ao discurso bolsonarista, que é o discurso do 8 de janeiro, que é o discurso supremo ao povo, né? Que vocês são odiados, ministros, tal, aquela coisa toda. No fundo, a mídia tradicional emparedou o Supremo, usou esse discurso populista, demagógico, que o gabinete do ódio potencializou. Né? A gente lembra do Eduardo Bolsonaro dizendo que dava para fechar o Supremo com cabo e com soldado. Foi quando eles perceberam que o Supremo estava ameaçado pela rebelião popular do bolsonarismo que eles começaram a reagir. Mas as elites brasileiras, as classes dominantes, a mídia tradicional, emparedou o Supremo com esse discurso demagógico, a tal faca no pescoço, que, aliás, o ministro Lewandowski falou no julgamento da ação penal 470, muitos anos atrás. A mídia faz com que nós sejamos obrigados a votar com a faca no pescoço. O problema é a mídia brasileira, a mídia que criou todo esse estado de coisas, né? Essa percepção de que há uma corrupção generalizada, protegida pelas instituições, enfim. Por isso que volta a ser importante a gente discutir, pelo menos a sociedade civil, se o governo não quer, a gente discute a regulamentação das mídias convencionais. Exatamente. Em homenagem a esse propósito da regulamentação das mídias tradicionais, eu vou colocar na tela aqui o nosso glorioso, querido Miguel. Que surpresa, de repente. De repente. Olha, Miguel, você estava na academia, Miguel? Não, hoje eu não fui ainda, só vou de tarde. Vamos fazer aqui uma brincadeira aqui, ó. Vamos fazer uma charge falada aqui com a presença do Miguel.
Eu vou falar uma palavra. A gente aqui, nós estamos aqui na sala de cirurgia operando o inominável. Aí eu vou falar bisturi, o Conde vai falar gaze e o Miguel Paiva vai fechar. Então vamos lá. Bisturi. Você, Gaze. Conde. Gaze. Algema. Bota, Essa charge é muito boa. Operar ele algemado na cama, né? É a mesinha de cirurgia. Vamos falar assim: bisturi, gaze e o outro, algema. Exatamente. É a charge do nosso. É do Aroeira ou sua essa? É minha. Essa foi muito boa. Nosso... Deixa eu me despedir de vocês aí. Obrigado, Leonardo. Bom trabalho para todos nós. Valeu a todos. Grande abraço.